Na paz do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. Que o nosso Senhor abençoe sua casa, sua família, o seu habitar. Mais uma palavra, mais uma pregação, uma insistência para mover o seu espírito, a sua alma, o seu modo de pensar e depositar a sua conquista em nome do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é consumida atualmente. Ela sempre foi consumida. Ela sempre foi o que nós conhecemos pelos nossos ensinamentos de hoje. Então a palavra do Senhor, ela é capitalista, democrática, comunista, imperialista. Todo grau que você alcançar, você precisa depositar a sua fé. E a sua fé tem que ser depositada em nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. Todo o seu milagre alcançado, toda a sua sabedoria, todo o seu caminho, antes e depois, e você pronuncia Deus, Pai, o Senhor, a sua glória, a sua vontade. Eu discordo, eu questiono, eu pressiono, eu procuro a saída. E você vai ser sempre abençoado enquanto acreditar que existe esperança, que existe o caminho correto. Em nome do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. Tem uma passagem bíblica que diz que uma certa altura do nosso Senhor Rei Jesus Cristo, ele estava em um lugar que você conhece por festa, ou que eu conheço por festa, mas ele estava num lugar sagrado, onde havia uma cerimônia de casamento, pessoas se casando. E numa altura, num momento dessa situação, ocorreu, isso está relatado na Bíblia, isso é bíblico. Isso é bíblico. O ensinamento é diário, é todos os dias, é o momento que você vive. Para os erros você pede perdão e continua o caminho. E para as conquistas você pede o quê? O perdão é algo que te livra do mal, daquilo que você errou. Essa é a palavra do perdão. Eu vou perdoar alguém. E quando você quer ser perdoado, eu quero ser perdoado por alguém, por algo. Então quando você erra, você pede perdão para Deus. E continua o caminho. Isso é sábio, isso é sabedoria. Esse é o ensinamento do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. É o seu caminho na terra. É a sua história o ensinamento. Isso é o evangelho, isso é evangelizar. Isso foi o que os discípulos fizeram. Isso é o que a Bíblia faz. A Bíblia ensina o caminho do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. A teimosia em nome do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo, porque novamente Ele viverá nessa terra. Então, quando você pronuncia Deus, você está correto. Quando você tem ao seu alcance a imagem de Jesus Cristo, como ele sempre repetiu, é através dele o caminho de Deus. Então, quando você erra na sua vida, vou te chamar de profeta, de irmão, de amigo.
alguém que queira saber, alguém que queira ouvir, alguém que queira ensinar. Então, quando você pede perdão para o caminho, você pede perdão pelos erros, para seguir em frente, para não errar mais. Mas às vezes erra de novo e pede perdão e continua. Isso é sábio, tem que ser feito. Tem que ser feito dessa maneira. E quando você acerta no caminho, você ainda quer continuar em frente, mas é preciso que você agradeça também. Você precisa agradecer na oração. O perdão é uma oração. Então você pede, e quando você tem conquista, você ora no agradecimento. Nessa certa altura da passagem bíblica, Jesus estava numa cerimônia de casamento e diz que ali tinha acabado o vinho. O vinho, o que nós conhecemos por vinho. A bebida feita de uva. E Jesus foi consultado. E ele agiu ali, através do Pai, correto? Através de Deus. E ele agiu pedindo às pessoas ali, aos que estavam envolvidos na situação, para que fizessem algo. Então eles pegaram o que está relatado na Bíblia, jarros, colocaram água, e ele pediu para dessas pessoas envolvidas ali a pegarem esse jarro e levarem até o dono da festa, né? Chegando lá, era o vinho. Isso é um milagre, é magia, é um dom. Então, quando Jesus viver nessa terra novamente, é preciso ser lembrado todos, 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 e a todos o seu feito. E quando isso acontece, você precisa se colocar no seu lugar. Tem que ser tratado como um rei. Então, não te deve satisfação, não te deve favor, não te deve nenhum tipo de esclarecimento. Se você já começar a ter isso em seu coração, em seus pensamentos, você está no Evangelho de Deus. Limpe, consuma esses pensamentos que você tem. É lindo quando você pronuncia e pensa, esse é meu pai, é meu pai. Ainda mais nos dias de hoje, né? Aquela face do ser humano precisa se agarrar nisso. Cada vez mais. Então você pronuncia, esse é meu pai. Só que o pai, ele precisa de todo o respeito do qual você aprendeu quando era criança. Aí sabe quem vem? Aquele que nunca teve um pai, que nasceu na rua, um desabrigado, um condenado pelo sistema, por você, que julga aquela pessoa que não tem onde morar, não tem o que comer, e você simplesmente a condena com a morte. Aquela não tem casta, aquela não tem bênção, ela não faz parte do reino. Aí você está enganado, e mais uma vez enganado, porque você, o rico de hoje, abençoado,
quando vem em seu pensamento, esse é meu pai, o seu pai, ele deve estar ali do seu lado. Esse aí é seu pai. Isso é cristianismo, é a realidade do mundo. Esse homem que vai voltar, que vai reinar a terra, chamado Jesus Cristo, ele é pai do universo. Tudo que existe na vida do universo, ele é o rei. Existe a força. E é essa força que você usa que condena aquele que mora na rua como um indigente, que não tem regalias, não tem conforto. E esse mesmo julgamento cabe a você. Então Jesus não te deve satisfação nenhuma. Você o deve respeito. E ele é um rei. Um rei do qual tem que ser tratado como um rei. O seu próximo passo, assumir o reinado da terra. O seu caminho, a sua trilha, ser o rei do universo. E você sabe que os dias de hoje, se você afirmar que Jesus é rei do universo, o colocam novamente numa cruz. Até como o rei da terra é capaz de passar. Tudo isso parece uma loucura. Por isso que existe um tempo das coisas. Se passaram 2000 anos, se vem a verdade do mundo, do homem, se vem a verdade do universo para o homem está perdoado. Jesus morreu na cruz pelo homem, pelo Pai, pelo seu Pai. Jesus foi crucificado pelo seu Pai, pelo Criador de todo o universo, toda a vida. Então ele tem o seu merecimento, ele merece viver bem. Ele merece ser tratado como um rei. O que você tem na sua mente, o que você poluiu em seus pensamentos, peça perdão e ore. Ore para o futuro, pelas vidas do futuro, pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua família, pelo seu pai. Talvez seu pai já se foi. Talvez seu pai já morreu. Talvez seu pai está vivo. É um senhor sentado ali, super gente fina. Sentado ali assistindo o jogo, ele gosta de futebol. Algumas coisas já se foi para ele, não é? Se tornou uma peroba. Mas você passa um óleozinho ali, dá até para engolir. Mas o seu pai é esse aí. Jesus é um homem sábio à frente. Por isso que é Deus. Isso é o cristianismo. Existem muitas religiões, mas esse é o cristianismo. Existem pessoas que fazem parte da batalha. E há pessoas que não fazem. Então, se você é de uma outra religião, você já está enganado. Não dê as costas, mas não defame, não fale mal, não o questione. Não queira ser a oposição. A realidade do mundo, a realidade do homem. Todas as coisas são descobertas dentro do seu tempo. 2000 anos se passaram. E o que deu para ouvir é: esse é meu pai. Eles têm que estar aqui. Olha, traz o aleijado. Ele vai curar o aleijado vai andar. Foi isso que o mundo ouviu. Foi isso que o mundo falou.
Está errado, errou. Então é preciso que haja sempre uma hierarquia. O homem precisa de hierarquia. Mesmo tendo a Rússia, que é comunista, que procura um caminho, o ortodoxo é assim. O ortodoxo é dessa maneira. O caminho correto é a estrada feita de alcatrão, de cimento. Então todos vão seguir o caminho de cimento. Não há um no rebanho que diga, pula para o caminho da terra. Não existe. Esse é o ortodoxo. O cristão, ele diz para você que o caminho é o alcatrão, a terra, porque eu posso voar. Então você que é de outra religião, entenda o que é o cristianismo, o que é o cristão. É a religião do Senhor Rei Jesus Cristo. Não quero discutir religião, mas saiba o seu lugar e o seu momento de falar. Não contamine, não evangelize algo que você não acredita. Esse é o princípio básico do homem. Eu não posso pegar uma arma e sair matar uma pessoa. Eu vou ser penalizado por isso. Jesus foi penalizado pelo que fez pelos judeus. Ele diz, eu sou o rei da terra. E aquele povo judeu, naquele momento, ele estava sendo escravizado, ele já era escravizado. O povo judeu é um povo escravo, desde o Egito. A sua história, a história do judeu é essa. E foi por um caminho onde já existia outro povo, que é a Palestina, e não vivem em paz. Por quê? Eu sou brasileiro, eu não sou judeu. Vai lá em Israel e pergunta, a sua história é uma história de guerra, um povo só vive em guerra desde o seu princípio. Por que será? Porque o povo judeu, ele negou a sua casa e ele entrou em peregrinação. Essa é a história do judeu. Negou a sua casa. Então, eu falo em português, o brasileiro, não nega a sua casa. Não nega a sabedoria. Quando você sai daqui para um outro país, ganhar dinheiro, ficar rico, alguns até conseguem, mas vai ser sempre alguém que não está na sua casa. Alguém que se desertou, se negou. Se Jesus fala em português, é mais uma prova que é o rei da terra. Senão ele tinha aparecido em Israel, não aqui, no Brasil, falando em português. A história do mundo atual, a história do homem, porque se envolve outros assuntos, outros momentos do Pai, de Jesus, de Deus. Ele mostra, ele não nega, não se envergonha. O que o homem precisa saber é que ele caminha através da sua vontade. Então Jesus transformou a água em vinho. E aí, em 2000, depois de 2017, antes desse massacre que se chama coronavírus, essa pandemia, milhões de pessoas mortas. Se isso não é uma passagem divina, o homem, você está negando a si mesmo. Não que seja bom, é ruim, é triste, mas é um ensinamento. É um ensinamento.
Aquela água se tornou vinho. E os capitalistas, vinhos de 300 mil reais. Vinhos, vinho, propaganda de vinho. E eu posso afirmar para você que o que você chama de vinho era um suco. Você sabe o poder do álcool? O álcool destrói, te contamina, tira da realidade. Muitas pessoas fazem besteiras na vida por causa do álcool. Perdem a amizade. Matam, morrem, joga sua graça no lixo. Às vezes aquele que dorme na rua aí, esse condenado, talvez seja por causa do álcool. Então o capitalista fez isso. Por que eu estou a dizer isso? Porque nós passamos novamente pelo mesmo erro. Jesus me deve satisfação, Ele é meu Pai, Ele tem que vir falar comigo. Ele precisa aparecer. O que você tem na cabeça, ser humano? Você precisa fazer silêncio, orar e agradecer, porque você tem que sentir gracioso. Você tem que se sentir abençoado por esse homem. Orgulho é uma história contada por Deus. E Jesus Cristo é um homem escolhido. E pelo que ele fez na terra e pelo que ele faz até hoje. E tudo tem o seu tempo certo. E se você me perguntar, Kleber, por que você não correu e abraçou Jesus Cristo na hora que você ouviu? É isso que você precisa entender. O que vem na sua cabeça? O seu pensamento. O que você chama isso? Telepatia? Chama do que você quiser. Mas existe o raciocínio em cima disso. Da sua fé, da sua graça, da sua telepatia. Existe um raciocínio, vem na minha cabeça. Olha, eu vou pegar aqui e vou pular da laje porque talvez eu possa voar. Vem na minha cabeça. Eu preciso raciocinar. Preciso saber que essa não é a razão, não é o caminho. E Jesus Cristo tem o seu caminho na terra. Ele tem os seus milagres, as suas vitórias alcançadas. Ele ressuscitou depois da sua crucificação. Ele é um homem santo, intocável. Na sua ressurreição, profeta Kleber, ele não poderia ser tocado. Ele estava em espírito para você. Se ele aparecesse hoje, ele não tem que te dar nenhum tipo de satisfação. Ele tem que ser amado. Ele tem que ser bem-vindo por tudo, pela sua história, pela vontade de seu Pai. O Pai de Jesus Cristo. É Deus, é o Criador. O capitalista está certo? Ele está certo. Vamos vender vinho. É o vinho. Jesus, vinho. Passamos por isso em 2018. Muitas propagandas. É o vinho. E não é o vinho, é um suco de uva. Não é esse álcool que você bebe e se modifica, se transforma, sai do seu plano. É um suco de uva, é algo que é prazeroso beber. Você pode beber uma garrafa inteira, te dá vontade de beber outra e não tira você do seu plano. Nós temos que aprender isso. O jogador de futebol,
Ele tem o seu plano espiritual, ele sabe, aquilo é automático. Como é que você chama isso? Telepatia? Ah, eu sou um beat. Estamos em 2021. Estamos indo para 2022. Aquela peroba tá indo embora. E você, o filho, não se torna outra peroba tapada. Mais que você goste do peroba da sua família, eles viveram em outra época. Eu não sou contra os meios de comunicação, eu sou a favor de muitos e muitos mais meios de comunicação. Mas só havia um meio de comunicação. Maçante, massacrante, escravizador. É a televisão. Eles não estavam errados, eles estavam certos, porque eles queriam audiência. É dessa forma que eles recebem dinheiro, com audiência. Se você quiser ter um dinheiro do governo, você precisa ter audiência. Se você tiver uma grande audiência, você vai ter dinheiro do governo. Esse é o sistema. O homem vive dessa maneira, não há outra maneira. Se você for uma pessoa muito famosa, milhões de pessoas te seguindo, e você quer um dinheiro, você coloca ali. Vão te colocar na televisão, você vai ser pago por isso. Isso é dinheiro do governo. É óbvio que era muito pouco uma televisão. Porque com o passar dos anos, a manipulação é gigantesca. O modo de falar, de te agir e remanejando o rebanho. Isso é a realidade. É o que eu digo, se você não é cristão, é de outra religião, eu não julgo nenhuma religião. As pessoas se sentem o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, aonde elas quiserem. Só que Jesus Cristo é cristianismo, é a realidade do homem, é a realidade do mundo. Queira você, sim, queira você não. Você vai fazer parte de alguma maneira. Se não for você, vai ser o seu neto. É a televisão de hoje. As pessoas se libertaram, elas podem fazer um vídeo e colocar e se sentirem importante, poder ver a pessoa. A pessoa queria ver a outra na televisão. Eu faço um vídeo, me vejo no vídeo falando e coloco isso numa rede aonde está exposto. As pessoas podem ver, podem questionar, podem perguntar. Isso leva um pouquinho do seu plano, te eleva. Ser famoso, ter atenção, se sentir importante. Então você que passou pela sua cabeça, que eu acredito que já tenha ido embora, que Jesus lhe deve alguma satisfação, algum tipo de milagre, algum olhar, peça perdão e ore. Ore e peça perdão, porque o seu caminho continua. Você tem que estar aqui, na sua vida, na vida do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo. E aqui você tem tudo. Você tem o paraíso, você tem a vida eterna. Tudo dentro do seu tempo correto. Jesus não pode voltar dessa maneira. Não há aceitação do homem. No Brasil não há aceitação do homem. A terra existe fronteira. E dentro da terra existem fronteiras também. Então é o brasileiro, tem o exército cuida da fronteira. Aí você tem a Argentina, tem o exército que cuida da fronteira. Da fronteira para dentro, ok? Existe leis, normas, tudo isso aos olhos da força. E você não é contente, porque existe pobreza, existe assalto, coisas que te ferem, existem erros. Mas nós estamos falando de uma pessoa.
existe um Deus, Jesus Cristo. Então você que passou por isso, peça perdão. Ore, pegue essa Bíblia e ore. E diz que você quer vida eterna. Diz para o Pai, eu quero viver eternamente na sua graça, no seu reino, na sua sabedoria. E o que eu conquistei hoje, eu quero conquistar em dobro. Eu quero ser maravilhoso, eu quero ser eterno. Seja essa pessoa. Tenha sabedoria para continuar a viver nessa terra. Não queira ser aquele que você julga, porque você julgou Jesus Cristo quando pensou que ele te deve alguma satisfação, que ele precisa, ou ele precisava ter ficado ali, ou você teria que ter visto ele, teria que ter falado com você. Peça perdão, ore. Ore, irmão. Peça perdão por isso, queira viver sempre bem, e mais e bem. Queira trilhar o caminho do seu Pai, do Pai de Jesus Cristo, do Criador do Universo. Seja sábio. Que nós alcancemos a sua graça, a sua sabedoria por toda a história do mundo e do universo. Em nome do nosso Senhor Rei, Jesus Cristo.